23 de junho de 2021. Nós estamos aqui, aulas de aplicativos informatizados. E vamos lá, vamos gravar essa aula aqui sobre gráficos no Excel. Então, o que eu fiz aqui? Ó, eu abri o Excel, tá? Então, nós vamos ver como que funciona essa parte de gráfico. Qualquer detalhe, pessoal, estou aqui no chat, tá? Pode perguntar aqui, não tem problema estar gravando, mas escreve aqui no chat. O nosso vídeo aqui é como se fosse a aula. A gente vai correndo a aula e simplesmente coloco para gravar, né? Sem roteiro, sem nada. Vamos aqui, vamos só... Sabemos que o assunto tem que ser abordado e vamos junto. Pessoal, o que é um gráfico, né? Vamos fazer uma busquinha aqui rapidinho, aqui, ó, só para a gente entender. Pegar algumas fotos aqui no famoso Google, né? Todo mundo acho que já ouviu falar do Google, entender o que é um gráfico, né? Lembrando que daqui de aplicativos, o Tio acho que nem tem as apostilas, né? Porque a gente vê aqui 100% prático. A gente já abre aqui o aplicativo, já vai mostrando como que funciona, tal. E aí faz aquele bem bolado. Lembrando que eu tenho aqui, abri o meu Excel. Estou tentando abrir o navegador. Vamos ver se um dia eu consigo abrir o meu navegador. Vamos lá, navegador. Será que você também vai dar trabalho? Hoje o computador é uma preguiça, hein? Você tá doido. Olha lá, navegadorzinho, tal. Olha lá. Hoje nosso... Deixa eu até gravar aqui a data de hoje, ó. 23 de junho de 2021, ó, 7h30 da manhã, uma quarta-feira, 23 de junho de 2021. Fica registrado a data, inclusive, aqui no meu super, né? Legal, acho que é bacana começar cada vídeo com isso, né? Começa abrindo aqui a data, ó, mostrando a data ó, que eu gravei o vídeo, né? Daqui 10 anos vocês vão lá e ver, nossa, o Tio gravou esse vídeo no dia 23 de junho. Enquanto a gente espera abrir aqui o meu navegador. Ei, navegador. Ei, navegador. Muito bem. Bom, enquanto o navegador pensa que ele se... né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos direto ao ponto. Então. Pessoal, o que é um gráfico? Um gráfico, vamos resumir aí, ele é uma representação, né, em termos, um desenho ali, onde eu represento dados e informações, né? Então, é mais fácil você visualizar quando você tem um gráfico, né? Você tem o mercado de ações, lá o pessoal gosta muito de gráficos, né? Então, ele tem um famoso gráfico de linha lá que ela acompanha o preço das ações, o preço de um determinado ativo, né? Então, você tem lá vários tipos de gráfico. Na TV você vê muito gráfico, né? Quando eles vão mostrar alguns dados, ó. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Ao invés de eu simplesmente falar, ó, você tá vendo os alunos aqui, ó, você tá vendo as cidades aqui, ó, cidades e habitantes? Deixa eu até aumentar um pouquinho isso aqui. Não tanto também, né, tio? Não muito não, senão aqui vai ficar meio... Olha lá. Então eu tenho aqui alguns exemplos, tá? Que eu trouxe pra gente fazer. E aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, cidades e habitantes, legal. Então você olha um gráfico aqui, ó, esse de cidades e habitantes. Eu tenho aqui alunos e notas, tá? Vamos, professor, mas você já tem esse daí digitado e tal, vamos fazer um do zero aí, né? Vamos fazer um partido do zero. Aqui então, vamos montar um gráfico novo aqui, ó, quer saber? Vamos pegar aqui então, ó. Então com base aqui, sei lá, cidades e habitantes, vamos pegar um de cidades e habitantes, então vamos aqui, ó, vamos até colocar aqui, ó, vou começar do zero aqui, deixa eu abrir aqui minha planilha. Vou colocar aqui que esse daqui foi a aula de hoje, aula dia 23 de junho de 2021. Olha lá. Vou colocar um nome diferente. Então, você sabe que eu vou gravando as aulas aqui, a gente vai mostrando várias coisas também. E pode ir perguntando aqui no chat, tá, pessoal? No chat. Então, ó, eu vou colocar até uma cor diferente aqui, ó. Olha lá, tá a cor da guia. Olha que legal, tem a cor da guia. Vou colocar uma cor azul. Pronto, lá, azul. Inclusive, ó, lá, quando eu estou numa outra guia, lembrando que o Excel você tem o arquivo, né? Um arquivo do Excel, um arquivo, e dentro do arquivo ele tem várias abas aqui, várias pastinhas, tanto é que a gente costuma falar que é a pasta, né? É um arquivo XLX, né? Na verdade, não é como XLX é X, né? Porque aqui tá gravado como umas versões mais antigas,
aqui até com modo de compatibilidade. Vamos fazer o seguinte, eu vou uma versão mais recente, então. Vou lá dar um arquivo, salvar como, quer ver? Vamos lá em arquivo, salvar como. E salvar uma versão mais recente aqui do meu Super Ultra Excel. Salvar como. Então, isso aqui é uma planilha tão antiga, cara. Tá aqui XLS. Então, eu vou salvar ele aqui numa pasta de trabalho. Olha lá, pasta de trabalho do Excel XLSX. Olha lá. Pronto. E aí, eu vou salvar ele na mesma pastinha. Como gráficos, vamos colocar aqui que esse é meu gráficos ano 2021. Ó, que legal. Vou colocar assim, ó, ano, opa, ó, ano 2021. Pronto. Ah lá, o tio Lu tá trabalhando agora com planilha 2021, né? Então a gente vai, você vê, opa, parece que o meu navegador aqui deu sinal de vida, hein? Olha lá. Vou abrir aqui o Super Google. Acho que deu sinal de vida. Vamos lá, aqui ó. Aqui não quero restaurar nada aqui. Sai daqui. O Chulu vai abrir o Google aqui. E aí, Google, vamos lá. Beleza. Eu abri o Super Google aqui. E aí vamos por desenhos só para vocês visualizar aqui, ó. O que seria gráficos? Gráficos no Excel. Ou simplesmente gráficos, né? Gráficos no Excel. Ou fotos de gráficos, né? O que são? Que gráficos no Excel, vai. Galerinha, qualquer dúvida, assim, ó, é Google, meu. Olha lá, tem várias videoaulas. Já tá gravando até e tal. Mas eu vou aqui em imagens. Eu tenho alguns gráficos no Excel. Olha lá. Isso é um gráfico no Excel. Tá vendo que eu tenho o gráfico de colunas, o gráfico de pizza, ó. Então é isso que nós vamos fazer. Mas eu gostaria que vocês entendessem lá o que é um gráfico, né? Vou até colocar aqui esse para abrir numa nova janela. Quer ver? Ó? Olha lá, abrindo uma nova guia. Vamos ver que tamanho que é essa imagem. Tá, né? Olha só que endereço grande. Ih, mas ficou pequenininho. Será que eu tinha que ter clicado nele primeiro? Bom, enfim, vamos. Deixa eu dar um zoom aqui, olha lá. Pronto, eu tenho uns dados, né? E eu quero transformar esses dados num gráfico. Então aqui está um exemplo de gráfico aí, né? Então, vamos para o nosso tudo aqui, ó. Eu tô aqui ó, no meu gráfico ano 2021 tal. Eu vou pegar aqui e vou digitar então uma planilhinha aqui, ó. Vamos digitar igual essa aqui, ó. Cidades, habitantes, o nome da cidade e o número de habitantes. Então vamos colocar aqui cidades rapidinho aqui, ó. Pronto, vamos fazer com 3 só rapidinho aqui para não perder muito tempo também, né, ó. Então vou colocar assim, ó, cidades. E aí eu vou escrever aqui habitantes. Pronto. Então vou colocar algumas cidades, por exemplo, Bauru. Vamos colocar aqui Araraquara. O que mais? Ibitinga. Vamos colocar da região aqui, ó. Itápolis. Borborema. Pronto, tá bom. Aí só pra gente brincar aqui um pouquinho, né? Se eu quiser aqui, por exemplo, do mesmo tamanho essas duas colunas, ó. Vamos ver. Largura da coluna aqui, ela tá com 13. Vamos deixar as duas com 15. Lá. Então, deixa eu ver aqui, largura da coluna. Eu vou colocar 15 para as duas. Olha lá. Pronto. Aí você pode ir arrumando, né, cara? Você pode vir aqui, ó. Centralizar. Deixar mais bonitinho. Bom, enfim. Então, vou colocar Bauru. Quantos habitantes tem Bauru? Uns 350 mil? 350, 1, 2, 3. Pronto. Acho que tem uns 350 mil habitantes. Né? Araraquara. Sei lá, vamos colocar 250, 1, 2, 3. 250 mil. Ibitinga. Quantos? Uns 60 mil? 1, 2, 3. 60 mil habitantes. Itápolis. Uns 45. 1, 2, 3. Borborema, menorzinho.
30, 1, 2, 3. Legal. Aqui, ó, eu posso formatar também, né? Tá vendo? Nossa, professor, mas esse monte de zero aqui fica confuso e tal. Beleza, vamos ter um botãozinho aqui, ó. Ó, tá vendo no Excel? Separador de milhares. Olha lá, formatar como um separador de milhar. Eu cliquei, olha lá, ele separou com um milhar. Até colocou vírgula tal, de repente eu não quisesse aquela vírgula. Vamos ver se ele tem alguma opção aqui. Número, ele acaba colocando, não, bom, também colocou vírgula, a gente tira aqui as casas decimais. Olha lá, aumentar casas decimais. Diminuir as casas decimais, então eu tirei as casas decimais, você viu, eu vim aqui no separador de milhares, ele, olha lá, separa de 3 em 3, mil, milhão, né? Então aqui nós temos 350 mil habitantes, estamos em mil, e aí eu tirei aqui porque eu não quero essa vírgula aqui, seria mais relacionado com, se fosse um valor monetário, né? Centavos ali, mas no nosso caso aqui não tem. Então eu vou deixar aqui sem as casas decimais. Muito bem. Quiser formatar bonitinho aqui, você pode colocar uma bordinha, né? Vamos lá, vamos deixar um pouco mais bonitinho isso daqui, ó. Todas as bordas, e poderia colorir e tal, aí pode, ó lá, aumentar o tamanho da letra, tá vendo? Olha lá. Pronto, sim, tá bom. Pro que eu quero aqui, tá bom. Beleza. Como que eu faço para inserir um gráfico no Excel? O que é um gráfico no Excel, né? Então, vou dar um salvar aqui, ó. Antes de tudo, vou salvar, tá bom? Lá, o meu botãozinho salvar. Ou Ctrl B, tá? Ctrl B de bola. Ctrl B, ele salva. Olha lá. Muito bem. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai selecionar esses valores, tá bom? E aí, você vem no botãozinho inserir. E aí, ele tem a opção aqui, ó. Tá vendo que ele tem vários gráficos, né? Aqui, ó. Então, você tem aqui a parte de tabela dinâmica, a parte de ilustrações e a parte de gráficos, tá vendo, ó? Então, aqui, ó, ilustrações, parte de suplementos, gráficos, tour, mini gráficos, tal. Então, o que vai interessar para nós é essa parte de gráficos. Então, ele tem aqui um botãozinho, ó, gráficos recomendados, né? Porque, assim, de acordo com os dados que você seleciona, não são todos os gráficos que vai dar certo, né? Nós vamos ver que tem vários tipos aqui, gráfico de linha, tem gráficos que para ele representar, você precisa de mais colunas. Aqui eu tenho duas colunas, tem gráfico que ele vai, gráfico comparativo, ele precisa de mais colunas, tal, né? Então aqui eu tenho os gráficos recomendados, aí eu tenho ali gráficos de coluna, de barra, ele tem um gráfico aqui de dispersão, olha lá, já é um outro tipo de gráfico, né? Eu tenho um gráfico de linhas ou áreas, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui pelos recomendados. Quer que recomende um bom gráfico para apresentar seus dados, então selecione dados da sua planilha e clique nesse botão para obter um conjunto personalizado de gráficos que achamos que ajustarão melhor aos seus dados. Olha só esse Excel como que ele é inteligente, hein, cara? Ele já, de acordo com os dados que você selecionou, ele já pega aqui e já entende, meu. Então, vamos lá. Gráficos recomendados. Vamos ver. Vamos ver o que ele traz aqui para nós. Muito... Ah lá. Ele traz lá alguns gráficos recomendados. Por exemplo, de acordo com essas opções que eu selecionei. Olha lá, ó, gráficos recomendados. Ele recomenda aqui uma coluna agrupada, tá vendo? Ó? Então, o que é o gráfico? Se você observar, ó, ele pega lá a quantidade. Então, por exemplo, Bauru, 300... Se você bater o olho aqui, ó, você fala, eu vou falar para você, qual que é a cidade mais populosa? Qual que é a cidade que tem mais habitantes? É que até coloquei numa ordem aqui fácil, mas você vai falar, ó, professor, o Bauru ali, ó, tem 350 mil habitantes, né? Se você perceber, olha o tamanho das barrinhas. Então, conforme eu tenho a quantidade de habitantes, conforme o número é maior, a barrinha é maior. Tcharam! Você descobriu qual que é o sentido do gráfico. O gráfico, pessoal, como o próprio nome já diz, é uma representação gráfica, onde você bate o olho, você já entende. Ah, qual que é a maior cidade aqui em termos de população? Ó, você já vem na barrinha maior. Ó, tá vendo? Você já vem na barrinha maior. Ah, professor, mas e se tivesse fora de ordem isso daqui? Não tem problema, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar isso aqui. Vamos ver se ele vai entender aqui essa modificação que eu quero fazer. Ó. Vamos aqui em página inicial. Vamos classificar aqui por nome. Olha lá. Pronto, você vê?
Eu selecionei as duas coluninhas aqui, ele já entendeu, já pegou correspondente. E eu selecionei por ordem alfabética lá, ó. A, B, I, né, ó, tá vendo? Eu selecionei. E aí ele ficou aqui não pela ordem do número, né, mas eu selecionei aqui e coloquei em ordem alfabética isso daqui. Então vamos pegar tudo isso daqui de novo. Vamos de novo lá, ó, inserir. Cadê aqui? Gráfico recomendado. Olha lá, ó, ele já mudou. A ordem que ele tá lá é a ordem que ele colocou aqui também. Mas mesmo assim, de bater o olho aqui, você já sabe, ó, a menor cidade em termos de habitante aqui é Borborema e a maior é Bauru. Tá vendo? Ó, pelo tamanho do gráfico. Eu tenho o gráfico de pizza. Olha que legal. Olha lá. Tem até uma descrição ali, ó. Olha lá, o gráfico de pizza ele é usado para mostrar proporções de um todo, né? Use-o para demonstrar números relacionados, uma soma maior sempre igual a 100%, né? Então, diríamos, de todos esses habitantes, por exemplo, você vê que Bauru, cara, ó, se eu somar todos esses habitantes, né? Vamos supor que aqui fosse uma região, né? Então, você queria, ó, eu quero somar a população da região. De repente, é o que aconteceu com as lojas aqui Bitinga, né? Porque você pode estar se perguntando, ou nunca se perguntou, mas por que tem Bitinga, tem Magazine Luiza, tem Casas Bahia, tem Loja 100? Falei, nossa, professor, mas Bitinga é pequeno, cara, e tem essas lojas grandes que a gente só vê lá em Bauru, Araraquara, mas por que essas lojas vêm fazer em Bitinga? Os caras fazem um estudo e eles entendem que aqui em Bitinga você não está atendendo só 60 mil habitantes. Você está atendendo uma micro-região. Então você tem o cara que mora em Itápolis, o cara que mora em Borborema, o cara que mora em Tabatinga, o cara que mora em Itaju, entendeu? Os caras podem vir aqui, é uma distância aqui de 30 quilômetros, 40 quilômetros, o cara vem comprar aqui em Bitinga, tem muito disso. Então, quando essas empresas grandes vêm aqui para Ibitinga, ele não está analisando só a população de Ibitinga, ele está analisando a população da região. Por exemplo, é que veio essa história de pandemia, tudo, mas você tem ali na entrada da cidade um shopping. Faz anos, né, que está construído, aquilo ali vai sair ainda um dia e tal. Mas você fala, nossa, mas Ibitinga comporta um shopping? Cara, a região comporta um shopping. Você acha que aquele shopping vai atender só gente de Ibitinga? O cara que mora aqui em Borborema, onde que é o shopping mais próximo? Ele precisaria ir lá para Araraquara. Cara, você vai para Araraquara, paga ali ida e volta, 30, 40 conto de pedágio, ou se não tem que cortar o pedágio numa vicinalzinha ali, né? Então, você fica longe e tal. Às vezes você quer passar uma tarde de sábado, uma tarde de domingo. Então, esse shopping aqui vai atender região. Então, vamos supor que a gente estivesse fazendo um estudo aqui de região. E olha só que legal, de bater o olho aqui, você, opa, peraí, esse laranjinha aqui representa metade praticamente dos habitantes. Aí você vai ver lá quem que é o laranjinha, Bauru. Ah lá, então a população de Bauru, praticamente no nosso modelo aqui, representa metade de todos os habitantes que eu considerei. Tá vendo? E aí eu seleciono junto ali também, tá, pessoal? Coluna cidades, inclusive o nome cidades, e coluna aqui habitantes, inclusive o cabeçalho ali que eu coloquei habitantes, que aí ele já coloca, ó, que é um gráfico de habitantes. E aí, para cada um ali, ó, cada item é a cidade. Então, apesar que selecionando ou não essas cidades, ele iria montar o gráfico do mesmo jeito, tá? Vamos até observar. Ao invés de selecionar junto ali, eu vou selecionar só os valores. A cidade e os valores. Olha lá. Beleza, olha lá. Coluna agrupada, montou do mesmo jeito. A diferença é que ele não colocou um título para o gráfico. Tá vendo? Ó? Se você selecionasse ali cidades e habitantes, ele já teria colocado um título para o gráfico. E dessa forma aqui, ele não colocou. Tá bom? Então, professor, precisa selecionar junto? Não, não precisa. Dá para você selecionar somente os dados e aí você muda o título conforme você quer. Então, de acordo com esses tipos de dados, ele indicou para mim um gráfico de coluna, um gráfico de pizza, olha lá, ó, ou um gráfico de barras. Olha lá, um gráfico de barras clusterizado, olha, cada termo maluco, é usado para comparar valores entre algumas categorias. Use quando o gráfico mostrar duração ou quando o texto da categoria for longo. Né? Então, aí você tem vários tipos de gráfico. O mais comum é o de colunas, tá bom? E aí ele tem todos os gráficos ali, ó. Então ele mostra ali para mim, ó, até ele aumenta aqui um pouquinho quando você posiciona, ó, tá vendo? Então ele mostra vários tipos e você percebe que aqui eu tenho gráficos de linha. Olha lá, ó. Então ele já é uma forma diferente de mostrar, tá vendo, ó?
olha lá, ele mostra ali que ele vem Araraquara, sobe lá para Bauru e desce aqui Borborema, né? Então, você vê que ele representa uma forma diferente. Área, olha lá, ele é um gráfico de área, então, aí você vai vendo conforme dispersão, olha lá, ó, ele mostra os pontinhos, né? Um pontinho aqui, né? Então, existem algumas situações que você encaixa melhor, ou gráfico de coluna, ou gráfico... E aí você tem as variantes, olha lá que legal, tá vendo? Olha lá, ele vai mostrando os pontinhos, vai mostrando, ó. Então, são formas diferentes aí, você vai vendo como que encaixa melhor o seu gráfico. Olha lá, de ações, olha que legal. Aqui ele não... Tá vendo que ele não pegou lá. Para criar um gráfico de ações, organiza os dados de uma planilha nesta ordem. Preço de abertura, lá, ele já... Você vê que o de ações aqui ele já não deu certo, porque aí você precisaria de outros tipos de dados, ó. Ele disse que você teria que ter um preço de abertura, preço em alta, preço em baixa, preço de fechamento, né? Inclusive datas, né? Então, no caso aqui o de ações, ele não serve para esse tipo de seleção que eu fiz. Ó, o gráfico 3D também não dá certo. O de radar, olha lá, o de radar até, mas até dá certo, mas tá vendo que ele, sei lá, fica meio esquisito ali também. Então você tem algumas informações ali que você precisa, né? Então, os recomendados aqui, vamos colocar o de coluna. Beleza, pronto. Dei ok. Então, simplesmente opções, tá bom? O que eu fiz lá? Selecionei as opções e aí eu montei o meu gráfico. E agora eu consigo formatar esse gráfico, tá? Você pode ir brincando com ele agora. Olha que legal lá em cima, ó. Você já abriu, conforme você seleciona o gráfico, olha lá em cima, tá vendo? Ó, pá, cliquei no gráfico. Ó, design do gráfico. Ele já abre algumas opções diferentes, né? Ó, formatar também, ó. Olha lá, vamos ver o que ele traz para nós no formatar. Olha só quanta coisa legal, hein? Tá vendo? Ó, então tem várias coisas que dá para brincar. Vamos ver aqui design do gráfico. Adicionar elemento no gráfico. Posso adicionar eixos, tá? Rótulo de dados, né? Olha lá, nenhum. Olha ali, olha lá no gráfico. Conforme, não tô nem clicando, hein, galera? Conforme, ó, eu vou passando o mouse, ele já vai mostrando para mim, né? Tá vendo? Ó, apesar de ter os valores aqui do lado, você tem a opção de colocar dentro das barrinhas, né? Tá vendo? Ó, tabela de dados, ó lá, com código. Então, você pode ir modificando, ó. Além do gráfico tá aqui, ó. Como que você analisa esse gráfico? Aqui eu tenho o eixo Y, né? Ó, você tem ali a quantidade de habitantes, 50 mil, 100 mil, ele está indo de 50 em 50, né? Tá vendo? Ó, 50, 100, 150, 200. E aí você tem aqui, mais ou menos, onde ele se encontra. Aí você fala, mas Borborema, quanto tem? Eu sei que está abaixo de 50 mil, mas ele não está informando. Talvez você pode colocar um rótulo de dados aqui, ó na extremidade. Olha lá. Talvez seu gráfico fique mais completo. Ah, professor, eu preciso do valor exato aqui, eu não quero só me orientar aqui, né? Cada uma das cidades, eu tenho que ver mais, eu quero o valor exato escrito aqui, tá bom? Então talvez você aqui, ó, clica ali, ele pega o valor, né? Você tem uma orientação aqui na esquerda, mas aí você tem os gráficos, ó, quanto habitantes da cidade, Borborema já escreve ali que é 30 mil, tá bom? Então aí você consegue ir modificando aí, fazendo, beleza? Vamos ver o que mais nós temos aqui, ó. Então você pode pôr legenda, olha lá. Então legenda, ó. Então sem legenda, legenda aqui no caso aqui, de acordo com os dados que você seleciona, né? Ele vai pegando diferente, né? Talvez se eu selecionasse aqui em cima essa parte de cidades e habitantes, ele colocaria as legendas, né? Mas depois a gente vai montando outros tipos e vendo. O que mais que eu tenho aqui? Layout rápido. Olha lá, você pode ir montando aqui um layout rápido. Olha lá. E o legal, ó, que você vai só de posicionar o mouse, ele já vai mudando ali. E aí você já vai entendendo, ó, é um gráfico que eu quero, que eu não quero, tá vendo? Ó? Layout pronto. Muito bem. E aqui? Aqui ele não liberou o estilo do gráfico, tá vendo? Talvez ele não encaixe essa opção que eu coloquei. Ele não liberou. Alterar coluna, selecionar dados. Vamos supor, ó, esses são os dados que eu queira selecionar outros dados novamente. Vamos supor que eu acrescentei mais cidades aqui. E você pode ir lá
e alterar, olha lá, selecionar os dados. Vamos supor que aqui eu acrescentei Tabatinga. Vamos colocar aqui, ó, Tabatinga. Quanto tem Tabatinga? Sei lá, é menor que Itápolis? Vamos colocar que Tabatinga tem lá uns 39, 1, 2, 3, 39 mil. Pronto. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos lá, vamos pegar esse meu gráfico aqui. Deixa eu ver aqui onde ele está. Aqui. Olha lá, design do gráfico. Selecionar dados. Olha lá, eu vou incluir Tabatinga no meu gráfico. Pronto, olha lá, vou dar um OK. Ele acrescenta Tabatinga no meu gráfico. Né? Posso seguir aqui a ordem alfabética também. Acho que ele já até está, né? Porque Tabatinga lá com T seria o último ali mesmo. Né? Aí eu tenho o meu gráfico, incluir Tabatinga nele, inclusive todos os dados que precisa. Título do gráfico, olha lá, ó, você pode mudar o título do gráfico. Vamos lá, vamos selecionar esse cara aqui. Sei lá, cidades e habitantes. Vamos colocar aqui o título do meu gráfico seria as cidades e seus habitantes. Pronto, olha lá, cidades e seus habitantes. E aí entra toda aquela formatação, né, que já é conhecida. Eu posso aumentar lá o tamanho da letra, posso colocar negrito, posso mudar o tipo da letra, né? Por exemplo, aqui eu quero essa abadie, olha lá, que letra maluca. Posso mudar a cor dela, então vou colocar ela vermelho. Posso colocar um fundo nela aqui, ó, amarelo, olha lá. E aí você vai enfeitando do jeito que você quer. Deixa eu ver o que são esses botõezinhos aqui. Elemento do gráfico, você pode adicionar ou remover, alterar elemento do gráfico, como título, legenda. Olha lá, então, olha lá. Eu posso ir colocando ou tirando, né? Olha lá, e olha que legal, conforme você passa o mouse, você já mostra, ele já vai mostrando se é aquilo que você quer ou não. Por exemplo, legenda. Olha lá, ó. Legenda. Tá vendo aqui, ó, série 1 ali, ó, linha de grade ele já tem. Olha lá, tirei, coloquei. Legenda. Olha lá, coloquei legenda, tira a legenda. Linha de tendência. Olha que louco essa linha de tendência. Ele marca o início lá no primeiro e o final aqui no último. Olha lá. Se você acha interessante, para você analisar o seu gráfico, uma linha de tendência, tudo bem. Olha lá, você pode colocar uma linha de tendência. Legenda. Então, cara, você vai brincando muito, muito, muito. O que mais aqui? Olha lá, tem estilos de gráfico, né? Esse comando está desabilitado porque depende ali do seu, é um estilo de cor, né? Não sei porquê, acabou estando desabilitado. E aqui você tem os filtros do gráfico. Esse comando também está desabilitado. Muito bem. Ó, se você clica em cima aqui, ó, tá vendo conforme você posiciona o mouse, ele mostra, ó, que aqui é o título do gráfico, aqui seria a minha área do gráfico, aqui o que seria? Ah lá, série 1, ponto, Bauru. Então essas cores dá para você alterar também, viu, pessoal? Olha lá, você pode alterar, você pode ir em formatar, você pode vir a formatar. Então eu seleciono aqui, ó, cliquei em cima. Tá vendo? Essas colunas, tudo azul. Beleza, eu posso mudar, professor, mas em vez de azul, eu não posso mudar, colocar uma outra cor? Pode. Ali, preenchimento. Olha lá. Ao invés de azul, eu coloquei um verde. Olha lá, pronto. Olha lá, modifiquei. Em vez de azul, coloquei verde. Esses valores aqui, tá vendo? Ó, 350, ó, eu cliquei e ele já seleciona todos. Ah, mas não tem como mudar o estilo dele? Tem, pode pôr uma caixinha nele. Você pode vir aqui, ó, página inicial, ó, posso diminuir ele, aumentar, né? Você vai vendo como que fica melhor. Ah, o gráfico tá pequeno. Cara, você pode vir aqui, ó, aumenta ele um pouquinho. Olha lá, ó. Você vem aqui no cantinho, lembra? Ele é igual uma imagem, tá vendo, ó? Posso deixar ele mais achatadinho, mais esticadinho. Você vai vendo como que funciona melhor. Aqui também esses valores aqui, ó. Olha lá, vamos ver aqui o que ele dá para formatar, ó. Fui aqui no formatar e tal. Vamos ver se ele dá para diminuir essa letra. Olha lá, diminuir um pouquinho. Coloquei, o que mais? Pode colocar um fundo nele aqui. Um fundo amarelinho nas letras. Ó. Pronto, olha lá, deu um destaquezinho. Tá? Para a área do gráfico, você pode vir aqui formatar lá, preenchimento da forma. Ou você pode vir e clicar com o botão direito também, ó.
Você clica com o botão direito, olha lá, preenchimento, já mostra aqui, formatar área do gráfico, editar texto. Meu, dá para você brincar à vontade. Olha lá, ó, formatar área do gráfico. Vamos lá, trouxe aqui do lado, olha lá. Então você tem as opções preenchimento, borda. Vamos colocar uma borda nele. Nossa, mas está deixando esse gráfico maluco aqui, ó, linha sólida. Vamos ver o que mais tem aqui. Tipo de ponta, cantos arredondados. Olha lá, coloquei uma borda aqui, essa borda cor azul. Olha lá, transparência, largura. Olha lá, ó, percebe que como eu vou modificando, ele vai alterando. Ó. Olha lá, que tipo de ponta plana, redonda, quadrada. Tem coisa que o tio nem sabe também. Olha lá, linha gradiente. Então, cara, dá pra você... Olha só que legal, ele criou um gradiente na linha ali. Vamos deixar uma linha sólida. Pronto, o que mais que dá? Preenchimento. Preenchimento sólido. Ui, que legal, cara. Preenchimento de gradiente. Olha lá, ele já vai modificando. O que mais? Preenchimento de imagem. Eu posso colocar uma imagem, cara. Olha, cada coisa. Preenchimento com padrão. Nossa, ó, colocar ele de tijolinho. Nossa, dói a vista até. Automático, cor. Vou colocar uma cor bem clarinha aqui, olha lá. Pronto. Deixa ela, sumiu as linhas. Então você pode ir brincando ali, ó. Posso criar uma transparência nele. Vamos ver aqui, olha lá. Pronto. Então, sem preenchimento, com preenchimento, olha lá. Então você vai brincando aí com o seu gráfico. Que é esse daqui? Meu gráfico pode dar... Ah, lá, posso aplicar alguns efeitos nele, cara. Olha lá. Definições, tal, sombra, brilho, borda suave, 3D. Nossa, aí é muita coisa, hein, professor? Olha lá. Olha lá. Você pode ir aplicando um 3D nele. Então, tem coisa que aí vai funcionando, não vai. Propriedades do tamanho. O que é isso aqui? Olha lá. Propriedades, imprimir objeto, tamanho. Então, assim... Olha lá, posso definir o tamanho dele, a largura, uma escala, fixar proporção, né? Então, olha lá, fixei proporção. Então, conforme eu aumento de diminuo, tá vendo? Olha lá, eu fixei a proporção. Ele não muda a altura. Então, conforme eu aumento e diminuo, tá vendo? Ó, ele é proporcional à altura e à largura. Não consigo mais modificar a largura e a altura de forma independente. Quando eu coloquei em fixar proporção, ó, ele mantém a proporção de altura e largura, né? Tá vendo? Ó, eu não vou tirando aqui ele, olha lá, pronto. Olha lá. Pessoal, acho que falamos bastante aí já, né? Então, acho que deu para ter uma visão geral aí. Não sei se o pessoal quer colocar aqui no chat alguma dúvida aí pra gente deixar registrado aqui na aula, tranquilo? Você tem todos os tipos de gráfico, né? Depois eu consigo pegar esse mesmo gráfico, vamos até fazer outra coisa aqui, ó, vou inserir um gráfico de pizza. Pegar esses mesmos dados aqui, ó, e agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou inserir gráfico recomendado, eu vou inserir um de pizza agora, ó. Olha lá, vou inserir um gráfico de pizza, ok. Pronto, eu inseri agora um gráfico de pizza, tá vendo? Vamos supor, mas esse gráfico aqui, professor, ficou muito aqui, né? Eu poderia jogar ele um pouquinho mais para baixo aqui, se for o caso. Opa, travou meu Excel aqui. Aqui, poderia jogar ele mais para baixo. Deixa eu ver se eu consigo jogar ele aqui na outra planilha. Mas ele tem um lance que eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo trazer para frente, tal, selecionar. Ele tem uma opção aqui que eu consigo, na hora de inserir, eu consigo... Bom, depois eu dou uma pesquisada aqui, de bate-pronto aqui, o tio não lembra, mas eu consigo alterar o... Vamos ver aqui, formatar, design do gráfico. Eu consigo colocar ele em outro, acho que é mover gráfico. Vamos ver aqui, ó. Ah, lá, mover gráfico, olha que legal. Então eu coloquei ele aqui no aula 1, no aula 23 de junho. Mas às vezes você fala, professor, mas aqui ele está muito... não tem espaço aqui, vamos jogar ele numa planilha diferente, né? Então você pode colocar ele, ó, ou na Plan 1, ou nessa atual que ele tá vendo, ó? Ou na Plan 3, tá vendo, ó? Plan 1, Plan 3. Eu posso jogar ele numa outra aba, ou eu consigo também numa nova planilha lá. Vou criar uma nova planilha chamada Gráfico 1, tá bom? Então isso é legal, porque de repente seu gráfico ele tá grande,
tá por cima das informações, você quer, não, vou colocar ele numa aba diferente, mas eu já inseri esse gráfico. Então você vai na parte de mover gráfico, você viu que legal? Seleciono o gráfico que eu quero, aí você vem aqui, ó, nessa parte, tá vendo? Aqui eu mexo com os dados, aqui eu mexo com o tipo dele, mas o tipo é de pizza mesmo que eu quero. E aí eu tenho essa opção aqui, ó, mover gráfico. Aí você escolhe o local que ele quer. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar ele numa nova planilha. Então, além dessas 3 abas aqui, dessas 3 planilhas, eu vou criar uma outra para ser o meu gráfico. Vou dar um OK. Tá vendo? Ó, ele já criou uma. Olha que legal. Além da Plan 1, aqui, da Plan 3, vou até colocar aqui. Essa Plan 3 aqui, de repente, nem precisa. Então, ó, você pode excluir a Plan 3. Olha que legal. Fica mais assim, mais tranquilo para você analisar. Então, ó, as informações estão aqui. Tá vendo? Ó, as informações estão aqui. E o gráfico eu coloquei em outra aba. Olha lá, vou até colocar aqui, que aqui é o gráfico 1. Ó, vou colocar assim, gráfico pizza. Olha lá, aí eu já sei que aqui, ainda bem que eu não tô com fome agora, né? Acabei de tomar café da manhã, senão gráfico de pizza ia dar fome. Aí você coloca o título do gráfico, toda aquela historinha que nós já fizemos, né? Na aula anterior ali. Então, coloca um título aqui, cidades versus habitantes. Ah, e aí você consegue ir formatando, deixando ele menorzinho. Tá muito grande esse gráfico aqui, beleza. Muito grande, vamos diminuir. Opa, vou pegar ele aqui, ó. Não diminui? Por quê? Que estranho. Ele tá em alguma opção que ele fica na proporção aqui, será? Será que é isso? Olha lá, puxei aqui, não deu certo. Ixi, acho que não dá certo, olha lá. Vai lá. Bom, enfim, eu consigo ir modificando e aí fazendo aquelas mesmas alterações. Olha lá, ó. Pronto, seleciona o gráfico, todas aquelas opçõezinhas, olha lá, layout rápido, adicionar elementos, né? Então, aqui, ó, o que cabe nesse elemento aqui, ó? No maisinho aqui, ó. Rótulo dos dados. Cadê? Olha lá. Ele mostra o número, ele indica cada um como que é, ó. Oh, mas tá pequenininha essa legenda, hein, professor? Cara, não tem problema, vamos lá, formata ela, ó. Você vem aqui e aumenta um pouquinho a legenda, ó. Olha lá, pronto, aumentei. Agora sim eu tô enxergando. Olha lá. Cidades versus habitantes. Ele mostra aqui a corzinha, como que é cada um. E aí você consegue ir formatando. Muito bem, então pessoal, fazendo um geral ali, ó, eu tenho as minhas informações, eu consigo, através da aba inserir gráficos, né? Aqui você consegue inserir o gráfico. Eu mostrei os gráficos recomendados, né? No caso aqui, com esses dados selecionados, é o de coluna, é o de barra, é o de pizza. Inserimos os gráficos, fizemos as formatações, título, cores das barrinhas, né? Acrescentamos os valores. E aqui eu tenho pizza, que é um outro com base naqueles mesmos dados, é um outro que eu fiz, tá bom? Então, pessoal, é isso. Vou parar a gravação. Então, vimos aqui na aula de hoje essa parte de como que eu pego, digito os dados aqui no Excel e crio os gráficos recomendados. Então, estou parando a gravação. Muito bem.